Vivemos numa sociedade em que a biodiversidade faz parte do nosso meio ambiente. Encontramos espíritas, satanistas, e muçulmano, cristão, até inclusive os próprios ateus, sem contar os céticos. E hoje especialmente iremos falar desses ateus. O que seria ateísmo e quais são a irracionalidade de ser ateu. Ateu significa que não há Deus. É separado com o primeiro, esse A, e a partícula theos, o substantivo theos, que significa Deus. Esse A veio para negar, é uma negação, que não existe theos, ou não há theos, esse Deus, do tipo não há Deus. Não há Deus. Quando você diz que ateu, sou ateu, isso significa que está a afirmar que não há Deus. E existem várias formas de refutar essa proposição. A primeira delas é o fato de você ser ateu, você está afirmando que não há Deus. Então, quem afirma deve provar. Deve provar qual é a base que ele usa para afirmar a inexistência do soberano, o criador, o projetador. Mas é óbvio que eles vão fazer algum malabarismo para deixar a bola para ti. Mas isso já não funciona. Você está afirmando que não há Deus, não existe Deus. E se não existe Deus, você deve provar qual é a base que você usa para chegar a essa conclusão. Para chegar a essa conclusão de que não existe Deus. E filosoficamente falando, isso chama-se falácia do apelo à ignorância. Você está a apelar, ou seja, você está chegando nessa conclusão de que não existe Deus porque não foi provado ao contrário. Mas eu hoje, com a permissão desse Deus, irei demonstrar aqui as evidências da existência do Criador de tudo e de todo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Esclarecendo o Islã. E essa aqui é mais uma saga sobre a existência de Deus e a refutação do raciocínio dos ateus. Nesse caso. E só para começar, nós podemos encurralar um ateu quando tentamos voltar ao tempo. Qual é o princípio de todas as coisas? Disse que através da teoria do Big Bang que tudo estava compacto numa única massa e que depois, num único ponto, que é chamado de átomo primordial, é um átomo primordial, e que através desse átomo foi, através de uma causa misteriosa, mas que não pode ser Deus, segundo eles, fez o quê? Houve uma explosão, o tal Big Bang. Big Bang seria uma explosão, essa explosão que houve, separando-se e se espalhou. Assim é que teve o início da criação do universo. Esse universo este que foi de uma forma misteriosa, magicamente, se espalhando até que a parte crosta da Terra se arrefeceu, tornando-se apta para que houvesse a vida. Algum organismo se desenvolver na água depois, se evoluiu para a Terra, até sua evolução assim, de uma forma espontânea, até chegar à parte perfeita que é o ser humano. Assim como se diz que o ser humano e o macaco têm uma ancestral comum. Essa aí é a base que um ateu, para não ficar pendurado lá, para ele não ficar assim, tipo, para não ficar sem base no que tange a sua crença, porque ateísmo não é uma crença, é uma crença. Ele quer se fazer acreditar que Deus não existe. Então é uma crença, que não existe nenhuma base para tal. E nós vamos, segundo a lei da causalidade, que se limita, que demonstra que tudo o que vai existir teve uma causa. O universo em si
veio a existir. O universo veio a existir. Logo, se veio a existir, logo teve uma causa. E essa causa deve estar fora, automaticamente deve estar fora da própria causa, da própria coisa causada. Então deve existir a primeira causa para criar a segunda causa. E os ateus, quando nós apresentamos esse tipo de fato assim, geralmente eles respondem, porque aí já bastava. Porque o universo, através da... não é eterno, primeira coisa. Temos a lei a cosmologia de Kalam, temos a expansão do universo em si, são bases que demonstram que o universo não teve um início. A terceira lei da termodinâmica, temos existem vários tipos de fatos científicos que demonstram que o universo não é eterno, que teve um princípio. Se teve um princípio, logo veio a existir. Se veio a existir segundo a lei da causalidade, ou teve uma causa. Quando nós apresentamos que o universo teve uma causa, por quê? Porque a causalidade diz que tudo que veio a existir teve uma causa. Até o que vai dizer, já que eles se acham como sendo dono do cérebro, né? Eles dizem, então, se o universo teve uma causa, então quem causou o causador? Ou seja, quem criou, se o universo foi criado, quem criou o criador? E nós respondemos que a causalidade não diz que tudo precisa de uma causa. Diz que tudo que veio a existir precisa de uma causa. O universo veio a existir. Seria eterno se não tivéssemos bases para tal, que sustenta de que a expansão do universo implica que houve um tempo em que se o universo está a se expandir, está a se espalhar, está a se separar, as galáxias uma da outra, isso implica que houve um tempo que estava num único ponto. Então, a causalidade não obriga que haja um criador do universo, não. Porque o criador do universo é atemporal, imaterial e não tem espaço. Por quê? Seja essa coisa, espaço-tempo, tudo isso aqui foi criado por esse causador daquela causa primordial. O universo teve uma causa. O tempo, o espaço, a matéria, tudo isso aí foi criado com aquela explosão do universo. Sem isso aí não existia tempo, espaço, muito menos matéria, não existia. Aliás, tem mais essa. Se existia um átomo primordial, onde veio esse átomo? Onde é que saiu esse átomo, essa explosão? Porque pela lei da física diz que a matéria não é criada nem destruída, porém transforma-se. Uma matéria não deve ser destruída nem criada, porém transforma-se. E se a matéria não é criada, onde é que veio aquele átomo? O átomo faz parte da matéria, apesar de ser taxado como sendo a partícula mais pequena da matéria, mas acho que essa teoria já foi descartada. Porém, porque existem antiátomos, antiprotões, antimatérias, existem por causa da física quântica nesse caso. E nós estamos a dizer assim, e também como se não bastasse, a primeira lei de Newton diz que todo corpo que está em movimento ou em repouso vai permanecer nesse estado a menos que outra força atue sobre ela. Ou seja, se eu estou parado assim, se o meu objeto está em movimento, é um carro em movimento, esse carro vai continuar nesse estado a menos que uma força exterior atue sobre ela. Se é um copo, eu deixo um livro aqui, esse livro vai permanecer assim, a menos que as forças exteriores atuem sobre ela. Porque a força exterior pode ser vento, pode ser qualquer coisa, mas que não seja esse livro que irá se mover aqui. Essa é a primeira lei de Newton, a inércia. Porém, sendo que o átomo primordial que estava lá concentrado num único ponto, como houve essa magia
de sair desse estado de repouso que estava, do átomo que estava no estado de repouso, para entrar, começar a expansão e a explosão, consequentemente. Então são argumentos dos ateus que usam para tentar tapar aquilo que é o fato conhecido como sendo uma verdade absoluta. A existência de Deus está no nosso dia a dia e isso é inegável. Então, se você quer permanecer crendo com a sua fé de que Deus não existe, lacundino como ele diz. Você tem a sua religião e nós também temos a nossa religião. E agora vamos fazer resumo dos resumos. Para ser, o universo foi criado. Houve uma causa, segundo a lei da causalidade. Porque veio a existir, então teve uma causa. Para ser a causa primeira que causou o universo, é impossível que a causa primeira tenha uma outra causa. Assim como os ateus tentam colocar-nos nesse círculo vicioso, né? Do tipo, se o universo foi criado, quem criou o Criador? Quem criou o Criador desse Criador? Então eles têm essa tendência de nos colocar, nos tentar nos encurralar dessa vertente, mas eles devem saber que a causa primeira deve autoexistir, primeira coisa. A causa primeira deve ser inimaginavelmente poderosa para criar uma coisa tão gigantesca quanto o universo e tão com precisão. Então deve ser algo poderoso, infinito, autoexistente, atemporal, imaterial. Logo, esses são fatos especulados cientificamente que estamos a extrair de acordo com as recomendações científicas, as conclusões científicas que estamos a tirar, mas estamos a chegar totalmente naquilo que é a fé dos teístas, nesse caso, né? Daquelas pessoas que acreditam em Deus como sendo o Criador. Então, sendo assim, sim senhor, vocês que acham que nós acreditamos em Deus só simplesmente por acreditar, porque nós gostamos de acreditar, ver isso aí, não ser ateu por emoção, mas sim de usar a razão. E quase vamos terminar por aqui. Caso haja a necessidade de trazer a segunda edição, mas noutra vertente, porque eu gosto de usar vários caminhos, porém chegando na mesma conclusão, traremos. E por enquanto ficamos por aqui. Vamos ali.